Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para o nosso último vídeo do nosso curso de Arduino, tá certo? Espero que vocês tenham gostado até então, né, das aulas e tal, dos vídeos, e que isso possa ser proveitoso para vocês de alguma forma, tá certo? O nosso intuito aqui com esse curso é estimular você a estudar um pouco mais sobre essa área. Tudo que foi explicado aqui é de uma forma bem simplificada, tá certo? Para que você possa entender mais o contexto, o que pode ser feito e tudo mais, tá bom? Você vai precisar se aprofundar mais caso você goste, tá certo? Bom, nesse último vídeo nós vamos falar um pouco sobre portas analógicas, né? Que são essas portas aqui, ó, do Arduino, tá vendo? Analog in. Todas essas aqui são portas analógicas, tá bem? Eu vou ensinar vocês, né? Eu vou mostrar para vocês, já fazendo uma prática aqui, tá certo? Então, você pode aproveitar montagens aí de aulas anteriores, mas caso você não tenha, pausa o vídeo e faz e monta esse esqueminha do jeito que eu montei aqui, tá certo? Aí quando você terminar de montar, você volta e assiste o resto, tá certo? E aí, montou? Pronto, então vamos continuar. Nós vamos utilizar hoje aqui um sensor de temperatura, né, que é esse aqui, ó, que tem nos nossos componentes aqui, ó. É esse aqui mais abaixo. Esse que tem escrito aqui, ó, TMP. Ele é um sensor de temperatura, é um componente eletrônico que mede a temperatura no ambiente, tá bom? Então nós vamos colocar ele exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Pela cor dos fios, acredito que vocês já sabem o que é cada coisa. Mas caso não saibam, vou relembrá-los, tá certo? Então, para começar, fio preto é o que? Negativo, 0 volts. Aqui, ó, no barramento de alimentação, tá vendo aqui, ó? GND, 0 volts. Fio vermelho é o que? Alimentação também, 5 volts, positivo. Ou seja, ele pegou daqui do Arduino direto para o sensor, tá certo? E aqui no meio, a gente tem a novidade, né? Que seria o nosso fio, né? Que vai fazer a comunicação entre o sensor e o Arduino, tá certo? É a partir dele que o Arduino vai conseguir interpretar os valores de temperatura do ambiente, ok? Bom, qual é a grande característica, né, dos pinos analógicos, né? Nos pinos de entrada analógica aqui no caso. Você consegue, né, o Arduino no caso, ele consegue entender valores a partir de proporções. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Arduino, ele consegue, ele, nesse caso aqui, né, que a gente está medindo temperatura, ele vai conseguir medir valores, né, mais específicos. Então, ele vai conseguir medir, por exemplo, 19 graus, aí ele consegue medir 87 graus, e assim vai, de acordo com a capacidade do sensor de medir temperatura. E assim, vocês vão ver, né, depois como isso acontece, né, na prática, a partir de um monitorzinho que ele mostra a interpretação que o Arduino está fazendo da temperatura e um gráficozinho bem legal. Vou mostrar para vocês. Bom, com essa montagem aqui já feita, o que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui em código. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma variável. Nem a gente fez lá pro semáforo. Semáforo não, sensor de estacionamento. Criar a variável. Clicamos aqui, eu vou colocar aqui temp, né, de temperatura. Ok. A gente vem aqui em definir temp como. Aí eu vou precisar, né, definir a variável a partir de alguma leitura. Qual vai ser a leitura? Ler sensor de temperatura no pino A0, que é até o pino que a gente está usando aqui, ó, A0. Ou seja, ele vai ler os valores que estão vindo do sensor e a partir desses valores, a partir de uma proporção, ele vai definir qual é o valor da temperatura, tá certo?
Isso eu vou mostrar para vocês no monitor aqui mais tarde, quando a gente terminar, no final aqui, né? Beleza. E aí, o que mais que eu preciso, né? Eu vou precisar de outra coisa também, para que a gente possa usar esse monitor aí que eu tanto falo, que é vir aqui na parte do... Cadê? A parte aqui de saída. Aqui, ó, imprimir no monitor serial. E aqui ele colocou uma frasezinha, essa frase a gente vai apagar e vai vir aqui com a nossa variável temp, certo? Beleza. Depois a gente vai fazer algumas alterações aqui, vocês vão conseguir associar bem direitinho. Aí agora, para a gente finalizar o nosso programa, a gente vem aqui na parte de controlar, se vem aqui na parte de matemática, vamos aqui para os nossos condicionais, né? Condicionais não, para os nossos operadores. Então, vou pegar aqui a nossa temperatura, menor ou igual, vou botar aqui 20. Então, o que é que isso quer dizer? Se a temperatura for menor ou igual a 20 graus, então ele vai executar o que tiver dentro desse espaço aqui, certo? Então vamos definir aqui, ó, os LEDs. Deixa eu duplicar aqui, duplicar, calma, pronto. Aí aqui, eu vou colocar aqui menor ou igual a 20, o LED verde vai estar aceso. O LED verde ele está ligado no pino 11 e os outros dois no pino 12 e 13, certo? Então o pino 11 vai estar alto e os outros dois baixo e baixo. Aqui é o 12 e aqui é o 13. Show de bola. Aí a gente vem aqui, duplica, cola aqui. Essa daqui vai precisar ser um pouco um pouco diferente, mas na mesma lógica daquele lá do sensor de estacionamento. A gente vai pegar um bloco aqui, um operador I, ou seja, duas situações vão precisar ser satisfeitas, né? Para que isso aqui que está dentro do parênteses aconteça. Então, a temperatura ela vai ter que ser maior que 20 graus, mas também, mas também a temperatura ela vai ter que ser menor ou igual a 80 graus, certo? Para que o LED amarelo fique aceso. O LED amarelo é do meio. Então a gente bota aqui baixo, alto. Aí tem aqui, ó, duplica esse. Eita, foi muito. Deixa eu apagar aqui esse. Pronto. E aí, maior do que 80 graus, o LED vermelho fica aceso, né? Baixo e aqui alto. Pronto. Então, abaixo de 20 graus o LED verde fica aceso. Entre 20 e 80 o amarelo. E acima de 80 o vermelho. Vamos nos certificar que deu tudo certo. Ó, ele tá aqui amarelo, ó. Vamos ver aqui que temperatura ele tá. Ele tá aqui a 25 graus, tá vendo? Vou colocar ele abaixo de 20, verde. Passou de 80, vermelho. Deu tudo certo. Show de bola. Só que tem outra parte aqui, né, que é onde a gente vai ver melhor essa questão dos pinos analógicos, que é aqui, ó. A gente vai aqui na parte de código e clica aqui em monitor serial. E aí vocês conseguem enxergar aqui na parte de baixo, ó, que ele está mostrando a temperatura atual, 43 graus. E aí a gente clica aqui no gráfico, ó, e ele vai mostrar a variação da temperatura, tá certo? Isso só é possível em pinos analógicos, tá? Ó, tá vendo? A temperatura crescendo, se estabilizando. Depois a gente vem aqui, baixa a temperatura, o gráfico cai. Tá vendo? Ele vai atualizando os valores na barra vertical.
Bem legal isso, né? Só que esses valores que ele está pegando de temperatura são valores associados. Ou seja, o sensor ele vai fornecer, ele vai emitir, vamos dizer assim, por esse pino do meio aqui, ó, esse Vout, uma tensão, né, uma energia, vamos dizer assim, num valor específico. E aí o Arduino vai atribuir a cada valor que o sensor manda uma temperatura. Então vamos dizer que o sensor aqui ele mandou uma tensão aqui, né, um positivo de, sei lá, 0,25 volts. Então o Arduino processa essa informação e diz que 0,25 volts é a mesma coisa do que 32 graus. E aí ele faz essa comparação, né? Ele faz essa associação. E aí isso tanto é verdade que a gente pode fazer uma alteração aqui e ver os valores de fato que o Arduino está lendo, certo? Porque aqui ele já está convertendo o valor emitido pelo sensor em um valor de temperatura. E para que a gente possa ver os valores de tensão, né? Vamos precisar fazer uma alteração aqui no nosso código. Vou abaixar aqui essa barra. Então, aqui em imprimir monitor serial, em vez de a gente colocar a temperatura, né? Não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, ler pino analógico a 0. Vamos fazer um teste aqui, acho que vai funcionar. Monitor serial. Funcionou. Veja só. Veja só como é que funciona. Agora vocês vão entender legal. Aqui, ó, no sensor, eu coloquei que a temperatura está menos 40. Mas no monitor serial, aqui está aparecendo 20. Por que isso? Porque significa que quando o Arduino recebe esse valor do sensor, ele recebe esse 20, ele associa esse valor a menos 40, entendeu? É assim que funciona todos os sensores que utilizam, né, os pinos analógicos, todos eles funcionam dessa forma. O Arduino ele recebe um valor e esse valor ele converte para a grandeza do sensor, certo? Então se for de temperatura, ele vai converter e vai lhe dar a temperatura. Se for de luminosidade, ele vai converter e vai lhe dar a luminosidade e assim vai. Tá ok? Então se eu mudar aqui, ó, 25 graus, aí ele mudou aqui, ó, 153. Então no Arduino ele tem lá uma tabelinha dizendo que quando for 153, significa que é 25 graus. Isso acontece, né, porque você consegue instalar bibliotecas, né, que a gente chama, que são pequenos blocos de informação que você precisa utilizar para poder usar sensores como esse. Mas isso aí vocês já vão descobrir, né, quando vocês começarem a estudar um pouco mais sobre Arduino. E é bem tranquilo, certo? De aprender. Bom, por hoje, né, por esse vídeo é isto. Espero que vocês tenham gostado do curso. A nossa ideia aqui foi trazer o melhor possível diante as circunstâncias, né? A ideia é que esse curso fosse presencial e nós pudéssemos fazer tudo isso juntos, né? Dando um pouco mais de atenção a vocês e tal. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas, desde já, nós agradecemos muito. Agradecemos ao Instituto Federal de Pernambuco, Campo Recife, que apoia, né? Que é o apoiador dessa iniciativa, desse projeto de extensão, certo? Muito obrigado a todos pela atenção e até mais.